Josué capítulo 1, verso 8. Creio que todos acharam. Amém. Assim diz a palavra de Deus, meus irmãos. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Curvem vossas cabeças em nome do Senhor Jesus para que possamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, pedimos licença para falar da tua palavra, meu Pai. Pedimos com toda a autoridade, meu Pai, que o Senhor concede a todos os homens essa oportunidade de poder ministrar o evangelho que salva, o evangelho que muda, transforma vidas, o evangelho que tem o poder de mudar uma história, mudar uma nação. Por isso eu clamo em teu santo nome, meu Pai, para que me use como instrumento neste momento, para falar aquilo que o Senhor quer para os teus filhos, e que me importa, meu Senhor, para mim, é que o teu nome cresça e que o meu nome diminua, e que a tua palavra seja neste momento pregada com poder e autoridade, e que produza frutos, não somente no coração dos que estão aqui presentes, mas também daqueles que irão nos assistir ou que nos assistem, e também no meu coração, meu Pai. Assim eu te peço em nome de Jesus e já agradeço. Amém. Cada um podeis assentar em nome de Jesus, glorificando a Deus. Amém. O tema da ministração de hoje, meus irmãos, fala sobre o bem-sucedido para o reino de Deus. Josué capítulo 1, verso 8. Eu vou ser bem objetivo, meus irmãos, para que a gente possa acabar dentro do horário, tá bom? Então vou fazer uma breve leitura da introdução que eu fiz aqui. Atualmente tem se perdido a verdadeira essência dos valores cristãos e do reino celestial. De modo que hoje um cristão é visto como bem-sucedido em sua fé quando possui bens e riquezas, quando na verdade o bem-sucedido perante os valores do reino de Deus é totalmente contrário. Na mensagem que acabamos de ler em Josué capítulo 1, verso 8, vemos que Deus descreve a Josué que para ser bem-sucedido, ele deveria cumprir simplesmente o propósito de Deus. Então já começa por aqui, já vendo que bem-sucedido não é bem assim como estão sendo ministrado em algumas outros locais, assim posso dizer. Porém, temos visto atualmente que cumprir o propósito de Deus em suas vidas é apenas um detalhe na vida desses homens que buscam a teologia da prosperidade. De maneira, meus irmãos, que isso eu falo com tanta firmeza, é que a partir do momento que eles vão buscar a teologia da prosperidade, eles deixam em segundo plano a Deus. Eles podem ali dizer que estão adorando a Deus, buscando, mas a vontade deles de fato não é essa oportunidade de estar ali diante do Todo-Poderoso, e sim diante daquilo que o Todo-Poderoso pode lhes dar. Então mudou-se então o paradigma, mudou-se então a cultura que foi tanto traçada pelos homens de fé, que foi tanto doutrinada pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, e que está sendo distorcida por esses homens que consideram como lobos, uma vez que eles querem simplesmente tirar das ovelhas toda a lã que elas possuem, ao ponto de muitas delas irem com seus carros para essas igrejas e voltarem sem eles, ao ponto de muitos deles tirarem todas as suas economias, despejarem nessas igrejas, despejarem aos pés desses homens ditos apóstolos, ditos outros pastores, bispos ou qualquer outra nomenclatura, ao ponto de entregar tudo o que possuem, acabar com as suas famílias, com seus casamentos, acabar com as suas vidas, em razão de uma fé ou de uma palavra que está sendo distorcida, para poder cultivar o que em cada coração às vezes possui, que é essa vontade de ter prosperidade, de ter riquezas. E deixando muito claro, meus irmãos, eu não sou contra a prosperidade, eu não sou contra a riqueza, eu sou contra aquilo que ela pode fazer na sua vida. E se for um desejo do meu coração, como eu desejo mesmo, o meu maior desejo é que você seja próspero, mas antes dessa prosperidade, que você tenha realmente a certeza de que aquilo que você vai possuir nessa terra, vai ficar nessa terra. Então, se você tiver uma boa vida, você vai deixar aqui nessa terra, mas há algo que você não vai deixar nessa terra, que é a sua salvação. Então, se você tiver essa certeza de que você, sendo próspero, você tem um poder de ajudar pessoas, sendo próspero, você vai poder ter a condição de poder abençoar outras vidas, esse é o pensamento, sim, correto, de ser próspero em tudo na sua vida, e na questão financeira você estará bem, mas cumprindo com o propósito de Deus, que é ajudar ao próximo, que é auxiliar a todos.
Reparem que os valores mundanos de bem-sucedido são os mesmos que adentraram diversas grandes igrejas pelo Brasil e no mundo. A teologia da prosperidade, meus irmãos, que é o que eu venho veementemente rebatendo em muitas ministrações minhas, ela foi iniciada nos Estados Unidos. Inclusive eu vi um documentário hoje, que segundo eles, os países que eram mais pobres no mundo, eram os países que mais demonstravam fé nesse Deus eterno. Era o país mais religioso, não no religioso no sentido maléfico da palavra, aquele criterioso, aquele que aponta o dedo, não esse religioso, o religioso de fé, aquele que cumpre o propósito de Deus. Então, esse documentário, que é um documentário talvez ateísta, né? Enfim, ele deixava muito claro que os países eram pobres porque buscavam simplesmente a fé, depositavam todas as suas esperanças na fé. E em contrapartida, colocavam os países ricos, né? Os maiores países ricos, como, se não me engano, 70% da população não colocava a fé deles como algo principal em suas vidas, ou menos importante. Então, indiretamente, eles quiseram dizer que os países eram ricos porque eles não tinham essa ingenuidade de ter fé. E colocaram como única exceção os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, como única exceção de um país que possui fé e é próspero e é rico. Porém, eles deixam claro que a exceção dos Estados Unidos ser isso, um país de fé e rico, é porque nos Estados Unidos é pregada a teologia da prosperidade. Então, começou lá a teologia da prosperidade, veio para o Brasil. Pode olhar que os pastores aqui no Brasil, eles seguem alguns outros, que eu não posso aqui citar nomes, mas tem uns pastores americanos que fazem shows praticamente no púlpito e ganham plateias, ganham fiéis, e com esse discurso de dê a Deus, prove Deus, confronte Deus, que você vai ter milhares de bênçãos. Os defensores desta heresia dizem que para ser bem-sucedido é preciso ter grandes quantias no banco, posses, investimentos. Basicamente é isso. Mas eles se esquecem que para ser bem-sucedido para os valores do reino é algo totalmente contrário ao que eles doutrinam. Se vocês repararem, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo foram bem-sucedidos nessa terra porque eles cumpriram o propósito de Deus em suas vidas. Eu gosto de olhar para todos os apóstolos, eu tenho um amor especial a cada um deles. E eu olho muito também para o apóstolo Paulo. Ele até, o encontro real que ele teve com o Senhor Jesus, onde ele ficou cego, né? Ele perseguia a igreja até então. Até aquele momento ele não cumpriu o propósito de Deus. Mas a partir do momento que ele teve um encontro real com o Senhor Jesus, que eu descrevo para cada um de nós como aquele momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas, aquele momento que cada um de nós lembramos assim com muito carinho, que foi o momento que eu decidi servir a Cristo. A partir desse momento, foi o momento que Paulo teve de encontro real com o Senhor Jesus, ele teve ali o início do cumprimento do propósito de Deus na vida dele. Então Paulo cumpriu o propósito de Deus em sua vida. Então Paulo foi um homem bem-sucedido. O bem-sucedido para o reino é exatamente isso. É cumprir o propósito de Deus em sua vida. É como nós lemos aqui em Josué 1:8. É você, aqui Deus descreve, medita na lei, dia e noite. Para que possa você cumprir, em outras palavras, para que você cumpra o meu propósito. Para que você possa, que farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mas Deus escreve, meditas na lei, ouve os meus mandamentos, de fato, cumpra os meus mandamentos, e serás bem-sucedido. Mas esse bem-sucedido e a prosperidade aqui, ela é muito ampla. Ela é muito ampla. Mais à frente eu abordarei um pouco sobre ela. Então, eu acabei falando sobre os apóstolos, e o próprio Senhor Jesus foi muito bem-sucedido aqui na terra, pois ele cumpriu com tudo aquilo que Deus planejou em sua vida. Foi crucificado, e ao terceiro dia ressuscitou. Foi crucificado, e ao terceiro dia venceu a morte. Foi crucificado e venceu. Então, meus irmãos, Jesus Cristo cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Seguiu estritamente o que Deus tinha planejado e cumpriu. E quero lhes fazer 3 perguntas. Você quer realmente ser bem-sucedido para o reino? Outra pergunta, você tem cumprido com o propósito de Deus em sua vida? Faça reflexão cada um, meus irmãos. Vou começar por mim. Você que nos assiste,
Tem deixado sempre para depois, ou postergado a sua decisão e vontade de cumprir o propósito de Deus em sua vida? Reflitam e vejam se uma dessas 3 perguntas vocês têm resposta e se respondem da forma que Deus quer ouvir neste momento, meus irmãos. Amém? O que eu vou falar agora é bastante interessante, meus irmãos. Vou trazer um exemplo de uma caixa de presente, para trazer um contexto assim, palpável, para que a gente possa visualizar o que eu quero dizer com essa mensagem de hoje. Eu considero o reino do Senhor uma caixa de presente. Só que dentro dessa caixa de presente tem outras caixas. Então a caixa de presente grandona e outras caixas dentro. Essa caixa de presente grandona que Deus entregou para cada um de você que está aqui, eu já tenho essa certeza que Ele entregou essa caixa de presente, porque você está aqui, você está ouvindo a palavra dEle, você decidiu servi-lo, você decidiu seguir o caminho dEle, e você que nos assiste já tomou essa decisão, você possui essa caixa de presente em suas mãos, saiba. Essa caixa de presente, como eu já disse, ela tem outros presentes. Então você, quando abre essa caixa de presente, você vai, olhar o presente que tem dentro, aí você se depara com essas outras caixas, mas assim que você abre, já tem uma carta, que seria de fato a primeira mensagem que Deus quer passar para você assim que você abre a primeira caixa. E a primeira caixa eu considero ela como o evangelho que você aprendeu, a mensagem de Deus que você aprendeu, essa caixa maior. E quando você abre essa primeira caixa, você recebe uma mensagem, que é a mensagem de Deus dizendo para você: ide e pregai o evangelho. Basicamente, você já tendo essa primeira caixa de presente, você já conhece a palavra de Deus, você já busca esse caminho, você sabe dos mandamentos do Senhor, você sabe que para poder adquirir sua salvação, você precisa crer e confiar no Senhor Jesus. Você tem que, de fato, se arrepender dos seus pecados e confiar que Ele é o seu Senhor e que você o espera. Então, basicamente, esse presente, esse conhecimento você possui. Então, quando você abre essa caixa de presente, você se depara já com: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Porém, você curioso vai começar a abrir as outras caixas. E aí você abre as demais, uma por uma. E cada uma das caixas tem as suas peculiaridades. Tem lá casamento, tem lá a vida profissional, tem lá diversos outros segmentos das nossas vidas. Tem o seu ministério, tem a sua vida como cristão. Então cada uma dessas caixas tem as suas peculiaridades, mas hoje estamos falando da prosperidade. Então vamos abrir a prosperidade. Mas creio que alguns também estão curiosos por alguma outra caixa, então vamos aleatoriamente abrir a do casamento, da vida matrimonial. Então você abre lá a sua vida matrimonial e você vê conflitos e situações difíceis, e você passando por todas as situações, você pensa na mensagem que está escrita dentro dessa caixa. E tem lá um bilhetinho que Deus diz: tudo no meu tempo. Então as crises, as dificuldades, as situações que você tenta resolver no seu casamento, na sua vida conjugal, e pode se estender para a vida de irmãos, entre família, qualquer uma situação, entre amigos, enfim, no trabalho, qualquer outra situação de conflito que você está tentando resolver, e Deus te dá um recadinho e diz assim: tudo é no meu tempo. Apenas cumpra com ide e pregai o evangelho. Se você está com conflito, continue falando da palavra de Deus para essa pessoa do conflito. Ide e pregai o evangelho. Vai sempre ecoar na sua cabeça: ide e pregai o evangelho. E você curioso, como é a ministração de hoje, abre a prosperidade. E você, crente de que Deus está falando, você vai ter muitos bens, você vai ter tudo o que você desejar, e você encontra um recado dizendo: tudo é no meu tempo. Então, meus irmãos, com isso eu aprendo, com essa mensagem simples, mas bem objetiva, com isso eu aprendo basicamente o que eu quero ministrar hoje, que é que as pessoas colocam, de uma maneira geral, essa teologia da prosperidade como a vontade das pessoas que sobressai sobre a vontade de Deus. As pessoas vão para as igrejas dizendo: eu quero tal bem, eu quero tal conquista, e onde está o tempo de Deus nessas conquistas? Onde está o tempo de Deus na vida dessas pessoas? Ou Deus é um gênio da lâmpada que é só eles esfregarem, e no momento oportuno que eles querem, vai aparecer o gênio satisfazendo todos os desejos vãos do coração desses homens. Deus não é um gênio da lâmpada. Em primeiro lugar, Deus é o único Criador, é o único Deus. E Ele não está sujeito a nenhum homem, seja pastor, seja apóstolo. Todos os homens estão sujeitos a Deus. E por que que o homem pode emparedar Deus? Por que que o homem pode colocar em sua
propaganda nas suas igrejas que hoje é o dia da bênção. Mas será que Deus quer operar milagres naquele dia? Porque é Deus que está operando pela vontade dos homens, ou é Deus pela vontade única e exclusiva dele? Inverteram-se os propósitos. A prosperidade tem que vir, a riqueza tem que vir, porque eu quero, como crianças mimadas. Eu lhes pergunto, como ministrar essa teologia da prosperidade para nossos irmãos africanos, especificamente nos países onde existe a miséria? Eu diria cabalmente que essa teologia da prosperidade, que essa imundície de teologia que está sendo pregada aí, que não é teologia isso, a não ser que seja um Deus estranho ao Deus de Israel, ao Deus eterno que nós servimos, aí é a potestades e legiões que eles estão servindo. Eu diria que essa teologia estaria certa se conseguissem pregar para todo mundo. Eu não falei que a primeira mensagem da primeira caixa de presente seria ir de pregar o evangelho? Vai e prega esse evangelho que está sendo pregado aí de teologia da prosperidade para um africano que está morrendo de fome. Fala para ele que Deus quer torná-lo próspero, onde na verdade ele quer simplesmente parar de comer barro para sobreviver. A prosperidade para este homem é simplesmente ter o que beber de água. A prosperidade desse homem é um carro zero, é uma Ferrari, é um iate. A prosperidade para esse homem, para essa mulher, para essa criança que está morrendo de fome, nesse exato momento, é água, é comida. Me revolta essa teologia da prosperidade, porque nesse momento tem igrejas com 10 mil pessoas, clamando a Deus por bens materiais, onde na verdade vemos agora em Brumadinho, em Minas Gerais, pessoas soterradas lá, que perderam suas vidas, famílias, quase mais de 300 pessoas, famílias, chorando pelos seus entes queridos, clamando por pessoas, como foi muito bem hoje falado pelo pastor André, no vídeo que ele mandou do Caio Fábio, que o que essas pessoas precisam não é alimento físico, não é água, não é Deus, é falar da mensagem de Deus para eles. Você pode levar todo o alimento para elas, você pode levar todas as riquezas para elas, mas não vai trazer o esposo que mantinha aquela casa, aquele lar que deixou seu filho e a sua esposa. Você pode pregar todas as riquezas desse mundo, mas não vai trazer aquela criança, que era aquele jovem que a mãe cuidou até os seus 17, 18 anos, que era promissor em sua faculdade, que perdeu sua vida, porque sonhava em ser um grande engenheiro, um grande administrador de empresas, que estava dentro de um escritório e não foi avisado que a barragem se rompeu. Eu quero saber desses homens que pregam essa teologia agora, nesse momento. Há espaço para falar sobre prosperidade no mundo como nós vivemos? Com tanta gente passando fome, como já disse, na África, com tanta gente comendo barro no Haiti, com tanta gente morrendo de sede, com tanta gente soterrada lá em Brumadinho, há espaço para prosperidade? Meus irmãos, eu sinto muito dizer para vocês, mas esse Deus não é o nosso Deus não. Esse Deus que eles estão servindo não é o nosso Deus, me perdoem, porque o nosso Deus da prosperidade é outra. A prosperidade não é essa que está sendo pregada por esses homens. Outros exemplos, os indígenas e moradores nos confins da terra, né? Esses homens, a prosperidade para eles é aquilo que está na natureza. Você vai falar de um iate para um índio? Vai falar de um grande navio? Para quê? Tudo que está ao redor, que eles existem ali ao redor deles, é a prosperidade que eles precisam. Eles enxergam prosperidade naquilo que eles possuem, não precisa mais. Como eu já disse, esses homens que são lobos, né, que se fazem como pastores, mas são lobos por trás, dizem que temos que colher o melhor, né, ou receber o melhor dessa terra, né, é uma das coisas assim que você vê claramente eles falando. Mas assim, meus irmãos, até usam versículos bíblicos para justificar esse argumento, mas a única coisa que eu posso entender dessa afirmação que eu acabei de ler, né, que nós temos que colher o melhor dessa terra, a única afirmação que eu posso tirar disso tudo, é que devemos sim colher o melhor dessa terra, mas no que concerne as amizades e uniões que em Cristo nós conhecemos e conquistamos durante a nossa vida. O melhor dessa terra está no sorriso de um homem, que ao receber a mensagem de Cristo, levada por cada um de nós que também estamos aqui assistindo, de cada um de vocês, esse homem que recebe essa mensagem, ao ponto ali dele talvez perder sua vida, ele querendo se suicidar, mas ele recebe a sua mensagem, e passa a ter esperança na vida dele. O melhor da terra seria isso para mim. O melhor da terra seria isso para nós, meus irmãos. Ver o sorriso desse homem que queria tirar sua vida,
voltar a sorrir de fato, em razão da esperança em poder continuar vivendo. Ao marido que está prestes a chegar em sua casa, ou a sua esposa, no caso, prestes a chegar em sua casa, e se divorciar, recebendo pelo caminho, às vezes, uma mensagem de um irmão na fé, de um cristão, ou até mesmo indo a um culto e recebendo uma mensagem que faça-o mudar de ideia. E quando esse homem chega em casa e desiste do seu ato, e diz para sua esposa: eu desisto do que eu pretendia fazer, e hoje eu quero ter uma nova família, uma nova vida com você, quero mudar a história que nós temos em nosso casamento, quero dar a alegria que eu antes planejei dar e nunca dei a você. Para mim, a melhor coisa é o sorriso dessa família. É o sorriso, às vezes, da mulher, do filho que está ali, sabendo que não vai ter um divórcio na família dele. É o sorriso dessa família, em saber que ela está unida. Isto é o melhor da terra. Não há mais nada prazeroso, meus irmãos, do que contemplar, como eu disse agora, o sorriso dessa família unida, o sorriso dessa esposa, em ver aquele casamento que antes estava destruído, ver restaurado, porque foi levada a mensagem de Cristo para esse homem, para essa mulher, e ele pôde ter esperança, e ela também, no seu casamento. O prazer, o melhor dessa terra, está em ter a oportunidade e o privilégio de visitar a região onde ocorreu o rompimento da barragem de Brumadinho, e ter contato com aqueles que choram, ou sejam, os familiares das vítimas, e ser o porta-voz da mensagem de Cristo, aos oprimidos que assim como nós, estamos de luto pelo ocorrido. Então, meus irmãos, a mensagem principal de hoje, sobre essa questão que eu estou rebatendo aqui, do melhor dessa terra, está para ir para Brumadinho. Está aí, como eu acabei falando do vídeo, o vídeo fala para as pessoas deixarem, aqueles que puderem, vão para Brumadinho, falar da palavra de Deus. O melhor dessa terra está em abraçar aqueles que estão ali chorando, se compadecer da situação deles, e dizer para eles que essa vida não acaba aqui, dizer que tem uma continuação dessa vida. E eu creio que muitos daqueles que estão soterrados, muitos deles, não sei se centenas de metros, mas muito embaixo da lama, muitos daqueles ali conquistaram o que nós almejamos também, que é a salvação. E eu creio que muitas famílias daquelas, e vejo que nós cristãos estamos sendo omissos nessa questão. Eu vejo muitas publicações de nós, parece que se esquecendo ou tornando normal essa tragédia. Talvez estamos esquecendo desses valores que existem no reino, meus irmãos. Precisamos nos enxergar e ver que somos nós a referência. Somos traçados como luz nessa terra. E a luz, ela não é colocada, ela não é escondida. A luz, você não coloca uma vela dentro não sei se no seu termo que fala, mas a luz, ela fica nos montes, ela fica nos lugares mais altos para poder iluminar. E se nós cristãos estamos acanhados em propagar esse evangelho, em demonstrar que estamos chorando junto com esses homens e essas mulheres, essas famílias, sobre o ocorrido, em outras situações mais, nós estamos escondendo essa luz que há em nós. Amém? Assim finalizo, meus irmãos, com a pergunta e depois eu concluo. Há espaço para a teologia da prosperidade, para essas pessoas, para essas famílias que perderam seus entes queridos agora em Brumadinho? Esse bem-sucedido que é pregado pelo mundo, ele foge totalmente do bem-sucedido que é para os reinos de Deus, para o reino de Deus. Cabe a nós escolher ser bem-sucedido aqui na terra. Como eu já disse, eu sou favorável à prosperidade, mas a prosperidade que não te afaste de Deus. Se eu perceber e sentisse isso de forma antecipada, que a prosperidade financeira vindo sobre a sua vida, você vai se distanciar de Deus, eu clamo ao Senhor, eu oro ao Senhor para que essa prosperidade jamais venha em sua vida. Porque eu amo você. E o meu amor é que você esteja comigo. Se Deus me permitir ser salvo, que você seja salvo também. E que amor mentiroso seria esse de eu dizer que eu quero que a prosperidade venha à sua vida, sabendo que você irá se distanciar de Deus? Então, eu não posso ser mentiroso. O meu amor por você me obriga a dizer: eu clamo a Deus para que essa prosperidade que vai te afastar de Deus não venha sobre a sua vida. A não ser que você planeje em seu coração cada vez mais, dizendo para você mesmo: se um dia eu me tornar próspero, é para a honra e glória do seu nome, Senhor. E aí é que vem a prosperidade, que vem muita prosperidade, para você abençoar vidas. Por fim,
chego à conclusão que a teologia da prosperidade possui espaço apenas aberto em países ou regiões onde a situação está confortável, onde podemos acessar a internet, onde podemos ir ao shopping, onde não tem conflitos. Nesses lugares, há espaço para a teologia da prosperidade. Uma prova é, como eu já disse, os Estados Unidos, é um país extremamente bem sucedido financeiramente, mas pouco bem sucedido espiritualmente, porque foi lá que começou essa teologia, e lá tem lotado grandes igrejas por esse motivo. Mas o Brasil também não foge à regra, e olha se o Brasil não encaixa perfeitamente nessa questão. É um país que é calmo, é um país que tem tudo, não tem nenhum problema aqui. E nesse sentido, meus irmãos, abre espaço para o coração dessas pessoas essa teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, esse bem-sucedido pregado pelo homem, ele jamais terá espaço na África, nos lugares mais remotos do Brasil, e na África, nesses países onde existe uma miséria absoluta. E assim, gostaria de finalizar para os irmãos dizendo que a ministração de hoje, em determinado momento, eu cheguei a chorar. E aí foi onde eu tive a certeza que era isso que Deus queria. E esse choro foi acompanhado de um grande arrepio. Então, quando eu escolhi esse tema, o bem-sucedido para o reino de Deus, é porque eu sinto que o Espírito Santo quer nos tratar, quer nos trazer de volta esse sentimento de bem-sucedido para o reino de Deus, não para o reino que foi produzido pelos homens, esse reino fictício. E lembre-se sempre da primeira caixa de presente que você possui. A caixa de presente em si, ela é o evangelho que tem em seu coração, ela é a mensagem de Deus que foi plantada em seu coração. E eu tenho essa certeza porque você está aqui presente, porque você algum dia em sua vida você aceitou o Senhor Jesus Cristo, assim como você que nos assiste. Essa mensagem está no seu coração, e a partir dessa mensagem em seu coração, Deus deixa um recado: ide e pregai o evangelho a toda criatura, mas o evangelho genuíno, porque esse evangelho que está sendo pregado atualmente nessas grandes igrejas, não é o evangelho que vai poder ser pregado em todos os lugares, porque se você for para a África, ou para os lugares onde há dificuldade, eles não vão querer saber de prosperidade não. A prosperidade deles, sem dúvida, eu falo com toda certeza, é Deus. A prosperidade deles é o evangelho genuíno. É eles entenderem que o sofrimento que eles estão passando aqui nessa terra, um dia essas lágrimas serão enxugadas pelo nosso Senhor Jesus. Então eu agradeço aos irmãos pela oportunidade. E assim, eu gostaria que vocês dessem umas palmas bem fortes para o nosso Deus, para o nosso eterno Pai. Amém? Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe.